Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro. O Governo aprovou esta quarta-feira a Iniciativa para a Competitividade e Emprego, composta por 50 medidas, visa melhorar a competitividade da economia e apoiar as exportações. Na análise a estes temas em estúdio, presenças habituais e imprescindíveis de Homero Coutinho, Pierre de Bourdieu, Beja Amaro e Luís Todo Bom, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Antes de mais, é incontornável, antes de analisarmos cada uma das medidas, não vai ser possível, mas gostava de ter uma análise global a este pacote de medidas. Eram efetivamente as medidas estruturais que Portugal precisava nesta altura? Lamento desapontar, mas o que eu li de concreto não tem nada. São medidas, enfim, algumas têm algum sentido, mas, em primeiro lugar, todas elas carecem de regulamentação. Nada daquilo é concreto. E agora resta saber como é que vai ser regulamentado. Aliás, nós temos a experiência em Portugal de muitas legislação que se publica e que depois carece de regulamentação e que nunca chega a ser regulamentado e, portanto, é um nado morto. E, portanto, esta não sei o que é que vai aqui acontecer. Mas, no geral, o que eu vejo é uma carta de intenções, provavelmente feita à pressa, porque hoje havia Conselho Europeu e tínhamos que ir lá dizer alguma coisa e dar alguma novidade. E vamos lá aparecer, mais uma vez, com promessas e com nada de concreto, porque eu acho que, mais uma vez, a montanha bariu um rato. Aquilo que o país precisa são medidas concretas, são reformas estruturais, nada daquilo é profundamente estrutural. O que se fala da regulamentação do trabalho, por exemplo, eu acho que aquilo não é nada. Eu acho que aquilo, de facto, não tem. Aliás, tem alguma curiosidade para fazermos o contraponto da forma como se fazem as coisas aqui e como se fazem as coisas no outro lado. Eu até tenho uma opinião porque é que se faz aqui assim. Se quiser, dou-lhe a opinião primeiro do porque é que eu acho que estas medidas saíram daquela maneira. Porque eu acho que este governo já interiorizou que está a prazo e, portanto, não quer fazer nada que mexa muito com o país, porque entende, é a perspectiva que eu tenho, que o fim está próximo e, portanto, não querem fazer nada que venha, de facto, a alterar o estado das coisas. Portanto, isto está a agradar a gregos e a troianos, tiram umas fotografias com os sindicatos. Obviamente que a CGTB nunca tirará a fotografia com o governo por razões políticas e os outros, enquanto for só conversa, também tiram fotografias. E, Antes portanto, de entrarmos nos detalhes, gostava de lhe perguntar, Pierre, bom dia também. Bom dia. Se está tão pessimista como está o Homero em relação a estas intenções, que ainda são só intenções, mas são ou não boas intenções para relançar a economia? Eu vou ter uma perspectiva diferente. De facto, eu posso concordar com algumas coisas, mas como é Natal, eu fiz questão de trazer comigo no meu cabaz 3 boas notícias para a economia de Portugal. Como depois vou ter uma opinião muito alinhada com o meu amigo. 3 questões. Em primeiro lugar, o nível das exportações, que de facto é surpreendentemente alto. Okay? Num nível anual dá um crescimento de 1,5. Depois, performance de alguns sectores-chave, no que é o vinho. Altura de Natal, jantar, vinho. O vinho nunca atingiu um nível tão alto de vendas, que é mesmo assim, o vinho é um valor é um produto de valor acrescentado, então de facto atingir um valor significativo. E Portugal tem um problema com o azeite, não é autossustentável no azeite, estamos a perspectivar, continua a subir muito o nível de produção de azeite e daqui a 2 anos estamos convencidos que o país vai ser autossustentável, então de facto não podia não começar com boas notícias, como é Natal. Que eu tive a mesma sensação quando eu vi estas 50 medidas, eu pensei, é Natal, e o governo chegou com o cabaz, parece que isto, deve ter pensado que se isto chegava ao quilo, deve ser ao quilo. Podiam ter sido 10, 20, foram 50. Eu acho que só isto, pelo número que isto representa, eu acho que é má. Mas é má porque isto implica uma dispersão. Qualquer organização, quando chega com 50 propostas, o que é que vais fazer? Quem tem capacidade, num governo numa instituição que tem já dificuldade a acompanhar uma coisa, que é a execução orçamental, agora chega com 50 medidas. Mas algumas delas poderão não passar, ainda todas têm de ser aprovadas. Mas não esta questão, é mesmo o sinal que é enviado.
eu acho que num momento deste, todos nós devíamos nos concentrar em 2 ou 3 coisas. O segredo na vida para ter resultado é a concentração, é o foco, é mobilizar os meios em poucos objetivos, mas os concentrar todos. E de facto, mesmo eu fico assustado de ver que, como se isto fosse um mágico, a dizer, 2 semanas não se falava de nada, e 2 semanas depois, como um mágico, eu tenho lá dentro do meu chapéu 50 medidas. E de facto, eu acho que isto é má. É má que, em primeiro lugar, isto não mude nada. Só um exemplo. A questão de discutir, estamos a discutir, e falamos isto na semana passada, das indemnizações no despedimento. Então, vai haver uma das propostas, tem a ver com isso. Primeira palavra da ministra, quando apresentou ontem, não sei onde, qual é o rádio, disse, não vai mudar nada. Então, se não vai mudar nada, são as palavras dele, não vai mudar nada. Porquê? Vai-se criar um fundo, então, de facto, vamos chegar ao mesmo nível. Mas está a falar do fundo, está a falar do fundo ou está a falar do teto às indemnizações? Estou a falar do fundo, e depois o teto é para discutir. Então, de facto, alguém que chegue a dizer que não vai mudar nada, não sei porque que lança uma proposta desta. Gostava de ter também a sua opinião. Temos aqui 2 opiniões muito pessimistas em relação a estas 50 medidas, mas pergunto, se fala só de déficit, só se fala de déficit. Quando se fala em relançar a economia e a competitividade, porquê tantas críticas? Eu também estou no espírito natalício do Pierre e acho que há um ponto positivo, que é exatamente falar na competitividade das empresas e, portanto, e desfocar em relação ao déficit. Eu acho que sem esquecer a consolidação orçamental, pelo menos garantia dada pelo Primeiro-Ministro. Exatamente, e a consolidação orçamental e os problemas os problemas da dívida pública. Bom, mas pelo menos houve aqui uma desfocagem para uma nova área que é, no fundo, dizer que nós precisamos de criar riqueza. No fundo, a grande mensagem é essa. Agora, o problema é se as medidas são eficientes ou não, e eu acho que não são. Não são eficientes. Porque, repara uma coisa, há um problema nas empresas que é claro, que é o seguinte. O que as empresas precisam, o grande incentivo ao desenvolvimento das empresas são regras claras e simples de funcionamento. Esse é o grande incentivo. E regras e custos baixos em relação, digamos, aos grandes fatores de competitividade. O que as empresas precisam é de uma fiscalidade que seja favorável, de uma clareza e simplicidade nas licenças, nas autorizações, etc. Numa clareza e numa simplicidade nas leis laborais. Precisam de os custos infraestruturais, nomeadamente dos combustíveis, energia, etc., ao nível dos seus concorrentes europeus. E não encontra nenhuma dessas necessidades em algumas destas propostas, precisamente porque são tantas necessidades, talvez aqui também tantas propostas. Se calhar não poderia haver só uma, mas se calhar é tempo de começar aqui a esmiuçar proposta a proposta. Este reforço ao incentivo fiscal das exportações, por exemplo, há aqui um esforço por parte do Governo em isentar dos custos, pelo menos aquelas taxas que estão agregadas aos primeiros 2 anos de investimento para as PME exportadoras, que não têm que os pagar. Não estamos a falar naturalmente dos descontos para a Segurança Social, nem dos impostos, mas isto é ou não um alívio para as empresas que exportam? Teoricamente mas repara, foi feito um esforço pela administração fiscal no sentido de reduzir tudo quanto são incentivos, exceções, limites, deduções fiscais. Por uma razão simples, porque o trabalho administrativo é tal que, a certa altura, o benefício é descompensado por esse trabalho administrativo. Mas esta ou não é uma medida positiva? Teoricamente é. Agora, repare, primeiro, é preciso ver o que é que vai ser exigido às empresas para justificarem isso. Aparentemente nada. Nada, não é possível. Aparentemente vão deixar de pagar estas taxas, emolumentos, etc., todos estes custos associados à exportação. Vão ter que provar que são exportadores, vão ter que provar que têm mercados, que têm clientes, vão ter que trazer cartas de encomendas. Não, isso é uma troca de favores. Não é uma troca de favor, para uma coisa. O problema é o seguinte, as empresas, a administração nunca percebeu isto, e eu julgo que não há nenhuma administração que acabe por perceber. As empresas não podem perder tempo a não ser a concentrar-se no seu negócio. E o seu negócio é produzir, vender e cobrar.
Esse é o negócio das empresas. Agora, tudo quanto seja a certa altura, tudo o resto, os papéis, os impressos, vai ver, a montanha de impressos que vai ser necessária para usufruir destes benefícios, a quantidade de funcionários públicos que vão analisar página a página se a empresa é exportadora, se não é exportadora, se gastou o dinheiro nestas coisas, etc., é uma relação custo-benefício que é negativa. Muito bem. O que Vamos nós continuar. devíamos ter Temos aqui era mais... uma diminuição da fiscalidade. Esse é que é o caminho agora. Mais novidades aqui para analisar, um reforço das linhas de crédito comercial para as empresas exportadoras, naturalmente, mas as que forem mais inovadoras. O Governo não especificou em que setores, mas que setores é que antecipa aqui que serão os setores potencialmente inovadores? Vamos ver. Pelo menos dinheiro não faltará às empresas potencialmente inovadoras. Eu vou voltar só 2 segundos atrás. Não é propriamente para falar de Natal, mas é só para acrescentar mais um setor que este ano, e penso que no futuro, tem muito interesse e tem contribuído realmente para o desenvolvimento da economia nos últimos tempos, que é o turismo, que penso que realmente este ano também teve e perspectiva-se que para o ano tenha um crescimento muito significativo. Em relação a todas estas medidas, eu acho que aqui, para não sermos todos pessimistas, tem uma vantagem. É no mínimo uma sistematização de um conjunto de medidas. Em relação às outras questões, eu estou de acordo que vai ser difícil. Não obstante, também há aqui um outro ponto positivo. É que o Governo vai ter que trabalhar no primeiro trimestre, porque se repararem, eu diria que dessas 50 medidas, pelo menos 32 têm que estar feitas até ao final do primeiro trimestre. Eu sei que se mete o Carnaval pelo meio. 32? Penso que sim. Eu não as contei todas, portanto pode ter falhado algumas. Portanto, vamos ter um Governo a trabalhar a sério, pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem. Em relação à pergunta direta que me fez, é evidente, eu não lhe consigo responder especificamente a todos os setores, mas há setores ligados às novas tecnologias que têm realmente, digamos que, tido um peso cada vez maior nas exportações. E depois, curiosamente, há um conjunto de, eu lhe vou chamar antigas, ou melhor, a palavra mais correta, tradicionais indústrias portuguesas, que estão com um desempenho muito, muito interessante. Já não vou falar no calçado, que penso que foi claramente um êxito as alterações que em 10 anos se fizeram neste setor, mas curiosamente, ao nível dos têxteis, estão-se a passar desenvolvimentos tecnológicos muito interessantes. E julgo que será, digamos que não talvez nos princípios do ano, mas para os finais do ano que vem, teremos grandes surpresas na área dos têxteis. E agora a competitividade no trabalho. Começaram por falar no teto para as indemnizações. Esta é uma medida positiva ou não? Que vai acabar por reduzir o risco de empregar? Eu acho que não. Eu acho que essa é a medida, as medidas que eu percebi que foram anunciadas e que é tudo para negociar agora com os sindicatos, assim, sinceramente, eu não vi que aquilo tivesse nada de concreto